Bom dia. Sejam bem-vindos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. E vou estar ministrando essa palestra em Libras. Esse é meu sinal, Ana Carla. Eu estou muito feliz, é um prazer de estar aqui recebendo vocês. Eu espero que vocês gostem dessa troca. Eu quero agradecer primeiramente a Maria Clara, no qual me fez o convite para eu estar aqui fazendo essa interação com vocês, para que juntos possamos aprender. Eu também quero agradecer vocês por estarem aqui e ter aceitado essa oportunidade para aprender um pouco sobre a língua de sinais e entender o que é a cultura surda. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu nasci ouvinte e de acordo com o tempo eu vim perdendo a audição por aproximadamente 2, 3 anos de idade. Minha família pôde perceber essa dificuldade e porque ela me chamava de longe e eu não escutava, eu andava distraída e ela gritava, e quando ela gritava eu conseguia atender o chamado da minha mãe ou do meu pai. Então ela percebeu esse déficit e me levou a profissional, a fono, né? E a partir daí eu fui fazendo tratamento de oralização e eu pude perceber que eu era surda e comecei a ingressar nessa cultura surda. Então, com que idade vocês acham que eu comecei a aprender a língua de sinais? Tentam aí em 5 anos, então, bem mais. 15, 14. Menos. 10. Não. Eu aprendi com 16 anos de idade. A gente falou aqui, 15 e 16, né? Sim, é bem nessa faixa etária mesmo que eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender no primeiro ano do ensino médio, né, na escola, e tinha uma aluna surda. E eu comecei a ter contato com ela ali, a gente inteirando ali, e começamos a aprender, comecei a aprender a língua de sinais. Agora uma pergunta, vocês já conhecem a língua de sinais? Quantos aqui conhecem e quantos não conhecem a língua de sinais? Quem sabe um pouco aqui? Então, eu não vou ficar aqui palestrando sozinho, vocês podem trocar informações comigo, quero a participação de vocês, ok? Então, quem sabe Libras aqui e deseja vir aqui se apresentar em Libras aqui, um nome, você quer, pode vir aqui. Meu nome é Daniela, o meu sinal é esse aqui, e eu trabalho como professora Botafogo. De biologia. Uhum. Então, eu trabalho como professor de biologia e eu estudo CNPq? No CMPD. No CMPDI. Onde inclui pessoas cegas também. Poxa, parabéns, muito obrigado. E quem é o próximo candidato a querer se apresentar em Libras? Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Davi. E eu trabalho como intérprete aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. E eu já estudo
um pouco da história, o estudo de história na UFRJ. Só isso. Muito obrigado. Eu quero mais um candidato aqui. Quem se deseja? Oi, bom dia. Eu me chamo Eliane. Não, Eliette. Elisete. Elinete, perdão. Elinete. Eu também sou professora. De artes, sou professora de artes. O sinal de artes é esse aqui. E o meu sinal é esse aqui. Poxa, só isso. Obrigado. Então, vocês... Eu falei meu sinal para vocês? Não, meu sinal é esse aqui, é o AC. O que é o sinal? O que é o sinal? Vou explicar um pouco, antes de falar acerca da língua de sinais, vou estar falando acerca do sinal, do que é o sinal pessoal. Então, eu pude perceber que alguns de vocês, a Libras tem essa questão da expressão corporal, e a língua de sinais ela é uma língua do Brasil e utilizada não somente pelos surdos, mas também pelos ouvintes, a fim de ter uma interação social. Eu vejo que algumas pessoas estão começando a se ater, né, para essa questão da língua de sinais e da cultura surda. Tem sido um fator de grande divulgação, que anos atrás a sociedade não via a língua de sinais como uma língua, via como um gesto, como mímica, uma coisa assim, sem respeito, né, como a pessoa fazendo uma macaco de imitação. Mas não, a língua de sinais ela é uma língua reconhecida por lei. Ela tem a sua estrutura, tem a sua gramática e ela é gestual visual. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e ficar falando oi, tudo bem, dessa forma, né? De qualquer jeito, meu nome é Ana Carla, não, desse jeito não. Então a gente precisa enfatizar essas questões do espaço, utilizando as expressões corporais, tipo oi, tudo bem, dessa forma. Anexando as expressões faciais, as expressões corporais, para ter uma melhor compreensão. Então, uma pessoa perguntou aqui o que é o sinal, né? Por exemplo, cada um de vocês tem um nome, né? Então, vocês são chamados por esse nome, só que em Libras, quando a gente chega e se apresenta e fala assim, meu nome é Ana Carla, por exemplo, e o meu sinal é esse aqui. É como se fosse uma marca, uma identidade, uma característica minha. Por exemplo, eu não posso chegar e falar, eu quero falar com a Ana Carla, ficar perdendo tempo soletrando meu nome para se referir apenas a uma pessoa. Meu nome é Ana Carla, não, meu sinal é esse aqui, é como se fosse uma identidade, né? Esse sinal já remete à minha identidade, à minha pessoa. Então, como que a gente faz essa questão? A gente olha para a pessoa, né? A gente percebe algumas características, algum jeito da pessoa, alguma mania, alguma característica intrínseca ao cabelo, ou ao rosto, ou à cor da pele. A gente observa e pensa, refletir, tenta dar um sinal para a pessoa. Por exemplo, a Poliana, isso. Qual é o teu sinal? O sinal da Poliana é esse aqui. Mas por que o seu sinal é assim? Ela é estagiária aqui e a gente recebeu um grupo de surdos e aí um deles fez a visita comigo, aí no final percebeu que o meu sorriso era muito perto. E aí eles olham para ver como um sorriso para me dar esse sinal, porque era uma característica, você pode falar de característica? É uma característica própria minha. Isso aí, isso depende muito, né? A gente pode fazer, por exemplo, a gente dá um sinal, por exemplo, pode ser a inicial da letra do nome,
Mas a maioria observa pela característica física da pessoa, ou pode ser o cabelo, por exemplo, a pessoa tem um cabelo enrolado, a pessoa quer ter um sinal que remeta ao cabelo, que a pessoa gosta do cabelo que tem, então a pessoa recebe o sinal, por exemplo, o meu sinal é esse aqui. Porque eu, quando era criança, tinha umas bochechas grandes, né? Então, por isso que o meu sinal é o AC. Aí eu, no momento, eu aceitei porque era uma característica minha. Olha só, deixa eu ver se eu entendi. Então, não se fala pelo nome. Você, quando fala o sinal, você já sabe que é a pessoa, é isso? Isso mesmo. Por exemplo, eu vou cumprimentar uma pessoa, eu falo, oi, tudo bem, você conhece a Poliana? A gente já faz o sinal, já remete, a pessoa já remete, já que é a Poliana. Se a pessoa conhece ou não, a pessoa vai dizer, aí a gente soletra o nome, é a Poliana, uma menina alta, de cabelo enroladinho. Aí a gente começa a explicar algumas características da pessoa, a pessoa vai dizer se conhece ou não. E às vezes acontece de ter alguns sinais repetidos, alguns sinais iguais, né? Tipo, alguns sinais, tipo o R na bochecha, ou essa configuração assim na bochecha, pode acontecer de ter o mesmo. Pessoas distintas podem ter o mesmo sinal. Mas isso vai muito da característica que fala um pouco da pessoa, como o cabelo, o sorriso. Então, a língua de sinais, ela sempre utiliza o recurso visual, né, para nós conseguirmos ter uma total compreensão do discurso. Então, hoje, para nós iniciarmos, eu vou falar um pouco da transversalidade, que remete um pouco do ensino da língua de sinais, né? Eu trabalho, né, no ensino superior. Eu trabalho, o trabalho no ensino superior com adultos não é o mesmo trabalho com adolescentes de idade de 16 a 17 anos, são metodologias distintas. Por exemplo, quando o adulto ele já sabe o conceito de transversalidade. E a gente vai, dependendo do que a gente for conversar, do que a gente for ministrar, a gente já chega na sala e ensina e vai embora. Não, não é isso. A gente tem que ter uma troca. E o adulto ele tem essa consciência. Não. Então, eu acho que dá tempo. Acho que eu vou pedir a dupla, vou pedir que vocês formem uma dupla, ou um grupo de 4 pessoas, né, ou... Isso, 4 duplas. Pode ser 4 duplas. Vocês podem ficar em pé? Tipo 4 duplas. Isso. Primeiro são 4 pessoas, depois eu vou chamar mais 4. Então eu vou pedir para que vocês fiquem uma de frente para a outra, cada dupla fica uma de frente para a outra, mais 2 pessoas. Mais 2 aqui. Distancie. Então, agora eu vou estar pedindo para vocês, para a dupla, virem se aproximando uma de frente para a outra. Mas esperem, calmem, mantenha calma, só que mantenha um contato visual, um com o outro, assim. E tentem imaginar o jeito da pessoa, o conceito de transversalidade. Vocês vão estar se aproximando uma da outra, lentamente, e vão dar um abraço, vão se dar um abraço, e só. Então podem começar. Então, quero mais 4 agora. Então, calmamente vocês vão se aproximando uma da outra e dão um abraço sincero mesmo. Podem começar.
Mais 4. Vocês podem começar. Mais 4. Mais um grupo aí de 4 pessoas. Faltou alguém que queira se candidatar? Podem começar. Ok, vocês podem se assentar. Alguém mais? Faltou participar da dinâmica? Então, uma pergunta. O que vocês perceberam com essa dinâmica? Qual foi a opinião de vocês? O que vocês sentiram? É uma forma de se apresentar, né? Sem precisar falar nome, sem precisar... Mais ou menos. A gente percebe mais a outra pessoa do que a gente falar. Sem falar, a gente consegue olhar melhor. Sim, mais alguém queira compartilhar da experiência? Você cumprimentar, dar um bom dia para um desconhecido é fácil, né? Agora, o abraçar uma pessoa na rua desconhecida, isso é muito difícil. Mas eu adorei te abraçar. Isso, legal, isso é muito bom. E vocês percebem essa dinâmica do movimento, né, de você chegar, aproximar na pessoa e dar um abraço. Isso tem um significado com o profissional, o professor ou o pedagogo que está ali lecionando, ele tem essa necessidade de abraçar o aluno. Isso faz parte do trabalho do professor. Ele não pode chegar simplesmente na sala e explicar o conceito, não ter a questão da transversalidade, não ter a questão da empatia. Ele tem essa necessidade de se colocar no lugar do aluno. E vocês, ao participar dessa dinâmica, vocês manterem o contato visual com uma pessoa que vocês praticamente não conhecem, né? Então, esse é o conceito da transversalidade, né? Que a gente, muitas das vezes, não tem a empatia. E como que a gente faz para a gente trabalhar a empatia? Quando você abraça, você aceita o outro. O aluno, você está ali, por exemplo, na sociedade, por exemplo, o professor, o pedagogo, ele não só se restringe a só ensinar, ele tem todo um comportamento ético também que valoriza o profissional e tem respeito pela educação e amor pelo que ele faz, pelo papel do professor, que é ensinar e fazer com que o aluno possa aprender se colocando no lugar do mesmo, né, com o objetivo de incentivá-lo a buscar mais conhecimento. E a língua de sinais eu tenho essa experiência com esse trabalho, tenho percebido, né, que ao falar de transversalidade, podemos fazer umas orientações, por exemplo, no âmbito da orientação sexual. Na língua de sinais, como que a gente passa isso para o aluno? Né? Eu tenho percebido, né, que nos lugares onde eu leciono, às vezes, a maioria das minhas alunas, né, por exemplo, tem uma turma com 10 alunas, 10 meninas e os meninos são minoria na turma. Então, as meninas, elas são mais expressivas, os meninos não. Os meninos são mais tímidos. E aí pensa, a professora pode, no caso, pode pensar que eu sou gay, entendeu? Homossexual e tudo mais. E aí, qual é o papel do professor? É explicar, entendeu? É separar, é diferenciar.
entendeu? E ensinar em língua de sinais como é que funciona o corpo. E o homem, às vezes, acha que... Ele não tem essa expressão corporal. E a expressão corporal, ela é intrínseca quando você vai discursar na língua de sinais. Então, às vezes a gente chama, a gente passa dinâmicas para tentar conversar com os alunos, para que eles possam se soltar mais e desprender, perder a vergonha, né, de se expressar com o corpo e se expressar de forma natural. E também eles poderem compreender o que é a cultura do surdo. Muitos alunos chegam no curso e pensam, vou aprender os sinais e pronto. Não, não é assim. Ele precisa conhecer todo o mundo do surdo, como ele vive, né? Ele precisa compreender todos os seus aspectos culturais e ele tem que ter noção dessa questão da visualidade, que é uma característica intrínseca à língua de sinais. Então ele precisa ter essas questões, compreender esses aspectos culturais, porque existem essas expressões faciais que a maioria dos alunos eles têm muita dificuldade, né, para desenvolver as expressões faciais, que é um dos parâmetros, né, da língua de sinais. Agora, isso seria a mesma coisa que o ouvinte está falando ao telefone, vocês se expressam facialmente, né, uma expressão de decepção, de coisa. Isso aí, o ouvinte também se expressa facialmente, né, dependendo da situação. E o surdo ele não é diferente. Por exemplo, eu chego aqui, o ouvinte chega, ele se identifica, ele tem contato com o mundo do surdo, muitas das vezes ele trava. Então eu tenho essa questão de trabalhar com a expressão corporal, onde eles possam adquirir a fluência na língua de sinais. Nós compreendemos que cada um de nós temos, a nossa vida ela é corrida durante a semana, mas a gente precisa ter pelo menos uma horinha, um tempo, por exemplo, no sábado ou no domingo, a gente precisa ter um dia mais calmo, né? Descansa. A gente entende, a gente respeita, né? Opa. Quanto tempo para dominar? Que ela levou? Ela começou com 16, né? Então, isso depende, né, da idade, né? Tem pessoas que tem surdos que aprendem Libras desde bebê. Por exemplo, vocês ouvintes, a mãe de vocês, quando vocês nascem, a mãe de vocês se comunica com vocês, ai que fofinho, meu filho, que muito bonito. Não é assim, as mães não interagem com os bebês. O bebê surdo, eles também têm essa interação, né, com os pais surdos. Eles se interagem em língua de sinais e é a partir dali que ele vem adquirindo a Libras de acordo com o tempo. Isso depende muito da faixa etária. Por exemplo, eu aprendi com 16 anos. Mas eu só fui despertar isso, que eu fazia parte do universo surdo, eu pude ter facilidade de comunicação e uma compreensão clara por meio da língua, por meio da oralização. Às vezes eu percebia que você fazer leitura labial ou oralizar não pegava o discurso 100%, as pessoas muitas das vezes falavam rápido e eu pude aprender a língua de sinais para ter uma melhor forma de comunicação. Eu pude ter contato durante 4 anos da minha vida, eu tive contato com a comunidade surda e onde eu pude aprender a língua de sinais, que é uma língua mais confortável para mim. Por exemplo, se a gente começar a aprender a Libras agora, você pode. Isso depende de cada um. Se você estuda a Libras, se você tem o hábito de conhecer a cultura surda, isso vai depender de você. Não tem um tempo adequado, um tempo certo. Não, isso vai de cada um, né, de cada pessoa, do interesse de cada pessoa. Isso vai da questão isso depende de cada um. Tudo bem? Mas alguém quer fazer uma pergunta? Então, eu sempre pude perceber, né, a grande dificuldade de interação em determinados grupos. Por exemplo, quando eu vou ensinar a respeito de ética para o aluno.
E eu sempre gosto de chegar e me apresentar em língua de sinais, para eles começarem a ter um contato, né, com a Libras. Muitas vezes acontece na turma que eles olham, eles ficam tímidos ou ficam indiferentes, eles acham que é difícil. E tem alguns que conseguem aprender com mais facilidade, mas a gente precisa ter um respeito, né, do tempo do aluno, né, de cada um dos alunos tem um período para eles aprenderem, não é com tanta facilidade, mas é na interação, no contato, né, você conhecer o surdo, ele consegue ter um bom desempenho, eles conseguem aprender de forma rápida, se eles atrelado ao estudo também, eles conseguem aprender a língua de sinais. Mas se o aluno ele não tem tempo para estudar, tudo bem, a gente precisa respeitar o tempo de cada um, precisa, porque, por exemplo, tem uma autora, cujo nome é Geisa. Gessé. Tem uma autora cujo nome é Gessé. O sinal dela ela publicou uma obra em 2012 e ela vem explicando sobre os alunos que têm uma determinada um determinado estilo, né? Cada aluno tem um determinado estilo de aprendizagem. Por exemplo, tem alunos que têm uma acuidade visual muito grande para aprender e tem outros alunos que conseguem, perguntam mais e conseguem ter tem um feedback, né? Tem um feedback mais positivo, né? Que é uma palavra em inglês, acabei me enrolando aqui. Tem um feedback. Isso depende de cada aluno, né? Por exemplo, cada aluno tem seus caminhos, né? Por exemplo, tem alunos que conseguem compreender alguns conceitos mais rápido e tem alunos que conseguem adquirir um conhecimento de um período mais demorado. Por exemplo, eu percebo que a maioria tem muita dificuldade em ter essa questão da transversalidade, né? Tem os alunos, muitas vezes precisam entender o que significa a Libras, qual o significado da história, da trajetória da língua de sinais e da cultura surda. E quando vocês colocam, vocês têm esse sentimento, fica mais fácil, né? De transversalidade, de empatia. E vocês conseguem ter um aprendizado com mais qualidade. E a gente chega num determinado lugar, a gente consegue aprender de forma mais clara a língua de sinais. Quando a pessoa não tem essa empatia, esse conceito de transversalidade, de troca e de empatia, é mais difícil a pessoa ter um processo de aprendizado positivo. E também acerca de algumas experiências, né, de alguns espaços de atuação. Por exemplo, eu tenho aqui... Entendi. Com a Poliana. Com a Poliana, a gente já trabalha aqui com a Poliana. A gente vai a alguns lugares, por exemplo, a gente viajou para São Paulo, fomos a um evento... O quê? Da FICO. Da FICO, é um evento da FICO, cujo sinal é esse aqui. E cujo objetivo era auxiliar na colaboração, com o intuito de colaborar e refletir a respeito de qual é o papel do colaborador, né, no âmbito educacional. E como que seria, como que vocês pensam, qual seria o papel do educador, por exemplo? O que vocês acham, assim, qual a principal função do educador? Eu tenho percebido que com a inclusão, né, tá chegando nas nossas mãos, com 7 anos, crianças surdas, né, eu tenho cego, e eu sou sincera, eu enquanto 42 anos de magistério, não fui preparada para. Então a gente tem que se adaptar, né? É uma adaptação o dia todo dia a gente vai aprendendo, a gente aprende com eles. A gente tem que ter, assim, os colegas, né?
ninguém, assim, aquela ajuda, todo mundo se ajuda e eles vão e passam e saem, né? E a gente aprende, né? É uma troca, como ele falou, é uma troca o tempo todo. Né? O tempo todo a gente está trocando. Agora, é difícil, para mim é muito difícil. Eu sou sincera, né? É difícil. Agora, eu sou de educação física. Então, na minha quadra, eu não vejo dificuldade. Eles fazem, eles me acompanham, executam o movimento, entendeu? Agora, para o professor em sala de aula, eu acho bem complicado. Isso aí. Então, o colaborador ele tem esse papel, né? O educador ele tem esse papel de compartilhar o conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem... 42 anos. Isso, você trabalha 42 anos com o surdo, e isso acontece diversas vezes, né? Isso é recorrente. A gente pensa, isso é difícil, se comunicar com o surdo. Não, é só a gente, como eu já falei, é só você aprender a língua de sinais para se comunicar com ele, só isso. Você aprendeu a língua de sinais para se comunicar, você pode pensar, é difícil porque tem muitas expressões faciais, tem muitos parâmetros, mas isso é simples. Você vai, de início, você vai galgando ali um passo a passo, vai começando o processo de aprendizado, como você falou, que é um processo de troca, né, de interação. E temos o pedagogo bilíngue. Vocês conhecem a pedagogia bilíngue? Então, a pedagogia bilíngue, ela utiliza, né, a língua de sinais e o português, né, onde você ensina o aluno surdo por meio da língua de sinais, mas não é só a língua de sinais, tem que ser um aprendizado junto nas duas línguas, né? Que a língua de sinais e o português são duas línguas oficiais aqui do Brasil, embora tenha uma questão de diferença de estrutura de gramática, de fonética, você ensinar o português para o surdo por meio do som, isso não é compatível à cultura dele, mas você ensina o português para o surdo com o objetivo de incentivá-lo à compreensão de leitura, né, de produção textual. Por exemplo, quando o ouvinte ele é criança, ou você ensina o beabá para o ouvinte por meio oral, né? Você vai falando as palavras, e o surdo você precisa ensinar os sinais. Primeiro você ensina um sinal, depois a palavra, e depois agregado a uma imagem, né? Que é o conceito, né? da palavra e do sinal. E você vai segregando essas partes metodológicas que você, por exemplo, o sinal de bola. Você ensina o sinal de bola, você mostra a palavra, depois você mostra a imagem, né, com o desenho. O surdo ele tem essa característica de buscar as informações por meio da visão, do visual, onde ele aprende, tem um desenvolvimento de aprender a língua de sinais e o português de forma simultânea. Vocês querem falar alguma coisa? Trabalho com saúde mental. Recentemente, a gente tem um paciente que é surdo. E a gente começou a pensar numa ideia, ele é surdo e analfabeto, né? Assim, ele é surdo e nunca foi alfabetizado nem na língua de sinais. Mas ele se comunica, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, qual é a idade dele? 40 e poucos anos. Isso dificulta um pouco a comunicação, né? Mas eu comecei a pensar que, na verdade, limitados somos nós que falamos. Porque o falar dá uma garantia, uma falsa garantia da comunicação e do entendimento. E a presença dele, né, o gestual dele com o corpo, não tem equívoco do que ele está sentindo e do que ele está tentando comunicar, mesmo sem falar e mesmo sem ser alfabetizado. Né? Assim, tem alguma coisa no corpo e na presença do corpo que é soberana. Né? E aí eu também tenho uma pergunta que é saber assim, para onde a gente pode direcionar esse tipo de pessoa, né? Que é adulto e que não foi alfabetizado. Isso, poder se inserir, a gente não veio para inserir de alguma forma. Então, a Poliana estava falando a respeito
dessa visão, né, distinto, desse conceito, né, de você ser colaborador, né, de ajudar, desculpa. Esse conceito de ajudar, né, o surdo. A gente fica pensando assim, o papel do professor, ou do pedagogo, ou do educador é meio que um pouco diferente de ajudar. Essa é uma visão minha. Ajudar seria, por exemplo, a pessoa pegou uma caixa muito pesada, aí você pode ir lá e ajudá-la, né, a carregar uma mala, ou atravessar uma rua, ou você pode ajudar a sua mãe, né, ou uma pessoa que é cega, tem dificuldade de locomoção. Isso é você ajudar com alguma informação, mas o educador, ele tem uma certa distinção do que é muito além do que você ajudava. Ele precisa estar explicando, o ensinar tem intrínseco essa questão de você estar explicando conceitos, né, tanto para o ouvinte quanto para o surdo, que vale como uma troca, um compartilhamento do conhecimento e do aprendizado. Uma ajuda remete a uma simples atitude de eu ajudo você, não. Mas o papel do educador, ele é um papel que vai para além da ajuda, né? O educador, ele é um modelo, né, para o aluno. O professor, o aluno, ele tem o educador por referência, para que ele possa desenvolver de acordo com o passo a passo. Então, agora a questão, complementando a fala da Poliana, o que você falou a respeito? Eu Faz um falei resumo. da importância de viver junto. Obrigada. Então, às vezes as pessoas falam assim, essa questão do mito, né, do surdo ser nervoso, isso é um mito, isso não é muitas vezes uma verdade, né? E eu sei o porquê que esse mito discorre por aí. Muitas vezes o surdo anda pelas ruas, ele quer buscar uma informação ou comprar alguma coisa, aí ele chega no lugar, fala, oi, bom dia, ou boa tarde, né? Chega em algum lugar para comprar alguma coisa, e as pessoas começam a sentir medo, a se afastar. Eu consigo perceber isso nas pessoas. Isso é o jeito das pessoas começam a ter um certo receio, assim, de não saber se comunicar. Isso acontece diversas vezes. Eu chego no lugar para comprar o açaí, por exemplo, com um grupo de amigos surdos, a gente sinalizando ali, conversando em Libras. Quando a gente chega no local para comprar o açaí, a gente tá bem olhando a atitude da pessoa. A pessoa fica assim, ali é surdo, e aí como é que a gente vai se comunicar? Aí a gente está observando, assim, que a pessoa começa a entrar no estado de nervo, começa a ficar nervosa e tal. Aí quando a gente chega, a gente tenta oralizar, bom dia, eu quero um açaí, oralizando, a pessoa acaba querendo se esconder, fala, ué, ela fala, a pessoa acaba tendo uma surpresa, né? Então, as pessoas pensam, né, que o surdo são iguais, não, tem uma certa diferença, né? Tem uma variação, por exemplo, tem uma moça que é psicóloga, ela conseguiu, ela tem um paciente que é surdo e não domina Libras nem o português. Isso está intrínseco na identidade surda, que tem as suas diferenças, né? Tem surdos que não sabem nada de Libras. Isso depende de cada surdo, do contexto histórico familiar daquele surdo, né? Porque o surdo, ele precisa da comunicação, né? E a pessoa pensa assim, nossa, isso é muito difícil, e eles parecem, não sei, isso é uma coisa, o surdo, conversar com ele parece ser uma coisa de outro mundo, e não é. E também, às vezes, as pessoas olham a gente e sentem vergonha, ficam rindo, pensam que a gente está fazendo mímica, e até hoje a gente observa esse olhar de preconceito, né, acerca do surdo. Não compreendem a nossa cultura e agem de forma indiferente, né, conosco. E a gente precisa quebrar esses mitos, quebrar esses tabus. E como que o educador ensinar isso para um adulto, né? Você precisa perceber qual é o aspecto de vida dele, né?
o conceito de histórico, familiar. Às vezes você precisa chamar alguém da família para conversar, pegar algumas informações inerentes àquele paciente, né, porque isso faz parte do trabalho do psicólogo, né, e começar a focar no paciente. Por exemplo, se eu gosto de alguma atividade lúdica como teatro, né, aí a gente começar a escolher um tema pautado, né, pelo teatro. Não sei como que seria, tipo, começar a usar recursos, né, com a língua de sinais, juntamente com o teatro. Você não precisa ensinar tudo, senão ele vai acabar tendo um acúmulo de conhecimento, uma carga de aprendizagem muito grande, e ele vai acabar desistindo. Então, ensinar a língua de sinais tem que ser um passo a passo, a fim de que ele possa adquirir de forma natural. Tudo bem? Os surdos, eles têm a comunidade deles fechada. O ouvinte não sofre um certo preconceito também por parte dele, porque eles chegaram para comprar o açaí. O ouvinte tem aquela coisa, não entende. Hoje eu estou tentando aprender Libras, estou fazendo curso, inclusive ela é minha professora, e nós não fomos educados a aprender Libras, agora que está sendo incluso. Então ele não sabe. E será que o ouvinte também não sofre esse preconceito por parte da comunidade surda? Então, ele falou sobre preconceito. O surdo, às vezes, tem sim preconceito com o ouvinte. Entendeu? Porque todos são seres humanos, né? Ouvinte, surdo, ouvinte tem preconceito com surdo, surdo tem preconceito com ouvinte, às vezes tem, mas é porque eu acredito que todos são seres humanos, né? Então o discurso, por exemplo, o ouvinte sempre tem preconceito com o surdo, e aí às vezes acontece o contrário também, às vezes, né? E aí às vezes... A gente está conversando entre ouvintes, né? E a gente chega para perguntar a hora e o ouvinte responde a hora e vai embora. Porque a pessoa muitas vezes não conhece. A mesma coisa acontece, tipo, mostrando uma certa indiferença, mas isso está intrínseco ao ser humano, né? Qualquer pessoa, seja o surdo ou o ouvinte, o preconceito está intrínseco ao ser humano. Não, pode fazer. Um pouquinho sobre a sua fala, eu fico pensando assim, de uma diferença entre uma pessoa que, na verdade, eu quero me comunicar com aquela pessoa quer se comunicar comigo, então eu estou na rua e alguém tenta se comunicar com uma pessoa surda, geralmente eles são receptivos se você tenta se comunicar. Você não sabe, você está aprendendo. Mas eu acho que outra coisa que pode ser confundida com preconceito é quando grupos fazem coisas sobre a comunidade surda e não convivem com o surdo. E aí vem uma pessoa surda e fala assim, você está falando sobre um grupo que você não conhece, você nem se aproximou da gente, você está fazendo uma programação dizendo que é acessível, principalmente as instituições, porque hoje em dia dá muita visibilidade, atende requerimentos legais, né? Mas nem sempre as instituições estão comprometidas com as pessoas surdas e fazem coisas que são funcionais, funcionam nos grupos. Então distribuem equipamentos, né, estruturais para outros grupos que são minorizados também. E isso pode ser confundido com preconceito quando um surdo se revolta com isso. Nossa, fizeram um monte de equipamento ali em Libras e eles ainda estão revoltados, a gente está fazendo um monte de coisa por eles, a gente está ajudando, que nem ela falou tão complicado a gente dizer que está ajudando um grupo, né, fazendo coisas por eles, e eles não estão satisfeitos. E eu acho que isso pode ser confundido com preconceito, quando na verdade é uma luta para que tenha representatividade e protagonismo nos espaços, sabe? Para que não falem sobre nós sem nós. Eu acho que tem uma diferença. Assim. Mas, como a Ana falou, acontece. A gente realmente fica nervoso no dia a dia, sofrer muitas coisas e ver aquela raiva reversa também. Acho que também acontece em situações diferentes. Às vezes o surdo está se sentindo bem, está se sentindo feliz e ele se sente muito bem que as pessoas queiram se comunicar com ele, venham até eles para tentar se comunicar. Isso é muito bom, ele se sente muito feliz. Ainda que você tenha uma Libras muito simples, muito básica, eu compreendo porque eu sou professora de Libras e isso facilita, né, a comunicação, né?
E isso é muito gratificante. Às vezes a gente chega num banco e tem uma funcionária que sabe Libras, eu fico aliviada. Ou seja, tem um material em vídeo que tem a língua de sinais, isso me deixa muito feliz, né? Uma vez eu cheguei num determinado cinema e eu estava na fila, a pessoa percebeu que eu era surda e me cumprimentou. Aí ela falou: você quer comprar pipoca? Eu falei: sim. Aí começamos a conversar ali, foi uma experiência muito legal. Então, entendi. Acabou. Então, A dinâmica. Então, Vai finalizar estamos com uma dinâmica. indo ao término da dinâmica. Então, o cego utiliza a Libras tátil, né, que o sinal é esse aqui. O início do aprendizado é muito voltado na palma da mão, com um toque, por exemplo, como você falou, a pessoa, o surdo ele é muito visual, ele adquire a língua de sinais por meio da visão, e o surdo cego é por meio do tato, né, Concreto. muito concreta, essa questão das mãos e você tocar no corpo da pessoa por meio da comunicação social áptica, né? Isso é muito intrínseco. Então, no início do processo de aprendizado, ele começa a aprender a Libras na palma da mão, né? Por exemplo, respondendo aí a sua pergunta, a língua de sinais ela é utilizada na palma da mão das pessoas, do surdo cego, para que ele tenha uma certa compreensão das informações a serem passadas. Exemplo, segura meus pulsos. Então, segura meus pulsos aqui. Isso. Não, isso é. Isso. Ó, por exemplo, ela é a cega. Vou falar assim: oi, tudo bem? E ela consegue compreender por meio do movimento nas mãos, feito no tocante na palma das mãos do surdo cego. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver daí? É assim que passamos as informações para o surdo cego, né, por meio da língua de sinais. Porque a gente faz essa questão, tipo, o meu sinal é esse aqui, a gente sempre pega na palma da mão da pessoa. E ele vai sentindo as informações sendo passadas, mas isso depende, tem uma variação muito grande. Tem surdos cegos com baixa visão, com visão reduzida, isso é muito distinto. Tem surdos que são muito emotivos, tem surdos cegos que são muito emotivos e se expressam muito por meio da expressão facial. E a gente utiliza muita comunicação social áptica, que é você sinalizar, o surdo cego sinaliza num discurso protagonista, e quando ele vai receber informação, a gente faz informações tocando nas costas do surdo cego. Por exemplo, a gente quer falar de estar alegre, a gente faz isso nas costas do surdo cego. Tem toda uma questão de sentimento, de tocar no corpo da pessoa. Eu vou relatar uma experiência que aconteceu comigo, muito engraçada até. Eu fui para o Colabora América. Eu fui no evento do Colabora América e eu nem lembro o sinal. Não lembro o sinal do evento, mas esse evento tinha o objetivo de trocar informações voltadas para a inclusão da pessoa surda, em diversas perspectivas. E eu fui uma das palestrantes. Eu compus a mesa fui a mediadora, e tinha uma pessoa cega. E a pessoa cega era ouvinte, era só cega. E então eu, como utilizando a língua de sinais era muito visual, né? E eu estava junto com uma pessoa na sala que era cega e estava imaginando como é que a gente vai se comunicar com a pessoa cega, que no caso ela não sabe Libras e ela não está enxergando, isso gera um certo incômodo, né? E a gente ficou imaginando como é que a gente vai elaborar estratégias para que as informações cheguem até a pessoa. E a gente conseguiu um recurso de mensagem via WhatsApp com letra ampliada, né? Eu fiquei pensando, como é que a pessoa vê se a pessoa é cega? Como é que a pessoa consegue ter acesso a essas informações? Se a pessoa não está me enxergando, como é que ela sabe que eu estou aqui? E eu
pude tentar ali naquele momento me comunicar em Libras. Por favor, chega aqui que a gente vai fazer uma representação. Por exemplo, ela vai fazer uma representação como se ela fosse cega e ela vai querer me mandar uma mensagem via WhatsApp. Por exemplo, a gente precisa esperar um pouco. A gente chega, cumprimenta a pessoa, e a gente percebe, a gente começa a ficar nervoso, mas... A gente fica nervosa. Mas esse negócio de encostar na mão da pessoa, assim... Tipo, onde está meu telefone? Me dá meu telefone, onde está meu telefone? Aí a gente coloca o fone, né, de ouvido, aí a gente começa a ter uma digitação, aí é um recurso acessível da pessoa cega, onde a pessoa tem um telefone acoplado a um fone de ouvido e ela consegue ter acesso às informações ali, por meio de mensagem que é traduzida por voz. E também, eu posso compartilhar mais um exemplo? Essa é uma história que aconteceu comigo que é importante passar para vocês. Eu estava numa... Conheço. Paixão, poesia, paixão. Eu li um livro sobre paixão. Não. Foi num evento de paixão e poesia, né? Que tratava desses assuntos, né? De livros sobre romances e tal. Sim, isso. Eu fui num evento que tratava desse tema. O nome do evento era Poesia e Paixão. Paixão de ler. E Paixão de ler. Conheço esse projeto. Paixão. E vocês lembram dessa experiência? E nós estávamos ali no momento interagindo e tinha uma pessoa surdo-cega, né? Não, só cega. Não, era só cega, isso. A pessoa era só cega. E essa pessoa chegou até mim perguntando onde é que a Ana Carla pode o quê? Eu posso fazer um desafio? Aí eu falei, olha, você percebe que eu sou cego, você é surda, você utiliza a Libras para se comunicar, então a gente caminhando nos corredores ali, né? E a gente precisava avisar onde que era a sala, né? Onde tinha um buraco. Onde tinha um buraco ali até então. Onde tinha um buraco na rua. E como que eu ia passar essa informação para ele se ele era cego e ele não sabia Libras? Por exemplo, o surdo, quando a gente consegue se comunicar com o surdo cego, que ele sabe a Libras tátil, ou o surdo que sabe a Libras, a gente sabe como informá-lo, quando tem um empecilho ou um buraco. Por exemplo, vem aqui que a gente vai fazer uma representação aqui. Isso, você observa. Isso, aí é uma situação de assalto, como é que a gente fica paralisado? Eu só quero assalto. Isso. Eu só quero assalto. Aí ele pensa que é um assalto, a gente chega nele assim, para tentar se comunicar, ele pensa que é um assalto, agora, como é que a gente faz? A gente fica parado? A gente fica esperando, o que a gente faz? Então, existem essas estratégias assim. E a gente não consegue ter uma comunicação. Aí depois a gente percebe que a pessoa, a gente pode chegar e, por exemplo, colocar a mão da pessoa até ali onde tem um buraco mais ou menos, e ele consegue compreender que ali tem um buraco. Obrigada, pode sentar. Muito obrigado, pode sentar. Então entende como é bem distinta as experiências para com as pessoas com deficiência? Então, posso fazer uma dinâmica aqui? Ou quando eu acabar, me avisa, hein? Quando o meu tempo se esgotar, pode me avisar. Então, eu vou pedir para que cada um... Peraí. Para que cada um possam ler o que está escrito e imaginar e tentar passar por meio da Libras ou em gestos
vai tentar explicar o que tem ali no papel para ela, ou em libras, ou em gestos, vai tentar fazer alguma coisa para tentar utilizar a expressão corporal para passar o que tem aí no papel para ela. No discurso dela. Isso, o intérprete precisa ficar quieto, não precisa interpretar para os demais. Essa hora é que vocês vão interagir diretamente com o surdo. Ensinar. Pode utilizar o corpo também. Ela falou, pode utilizar o corpo. Vai lá. Pode ser uma estratégia. Ela falou, pode utilizar qualquer estratégia. Beijinho, namorar. Ensinar a namorar. Educação sexual. Isso. Mas eu entendi que pode beijo qualquer pessoa. Como é que é isso? Pode beijar qualquer pessoa? Todo mundo. Não usou o corpo, né? Pode usar o corpo também. Com vergonha. Vergonha. Com vergonha. Só? Tá, espera aí, ok. Próxima. É um pouco difícil, né, pra falar. Não, eu consegui entender. Vocês entenderam? Sério. Complementar. Tá, então pensem um pouquinho. Próximo. Preto. Regina Júlia. Gente, eu não sei nada. Não, pode usar o corpo. Ela falou, tá certo. Tá no caminho certo. Não, mas eu já entendi. Não, entendemos que tá preto. Tá pedindo ajuda. Pra desamarrar, pra soltar, pra começar.
Trocar. Troca na comunicação. Empatia. Ai, como é que tem que ser nervoso? Nervoso. Gente, tô assim, né? De ideias. Troca de ideias? Sei. Tá bom. Agora, posso fazer Vocês um entenderam? pequeno comentário? Posso? Pode. Como a gente que fala, demora, né? Porque eles se expressam numa rapidez que ela já acabou de falar e ele ainda está falando. Como eu estou com inveja. Eu vou poder falar muito mais do que eu já falo. Não vou aprender, gente. Olha. Às vezes as pessoas pensam, que a Libras é rápido, mas na verdade é igual ao português. Por exemplo, vocês falam: oi, boa tarde, eu. Vocês falam assim? Não. Vocês falam assim, certo? Rápido. É igual a gente, entendeu? Nós falamos: oi, tudo bem, meu nome é Ana Carla. É igual. Mas tem que aprender, né? Vai aprendendo aos pouquinhos, depois entende. Sou nova, eu aprendo. Eu não sei. Não é importante a idade nova, a idade mais avançada, não. Todos têm que aprender, entendeu? É só questão de querer, né? Do querer. Ok? Faltou alguém? Vocês estão conseguindo entender? Beijo todo mundo, abraço todo mundo. Contato visual. Pode ser. Contato visual. Interação. Sei. Todo mundo junto? Nós? Todos. Hoje, Hoje. aqui, nós nos conhecemos, nos olhamos, nos abraçamos, trocamos ideias. Fomos bem recebidos, é isso? Não. Acolhidos? Não. Certo. Vocês podem sentar. Então, essa dinâmica tem o objetivo de mostrar a questão da diferença da língua de sinais da mímica. É bem diferente. Alguns compreendem de uma forma, alguns compreendem de outra, acham que é alguma coisa, a compreensão da mímica tem essa distinção, né? Você não consegue ter uma comunicação de forma qualitativa, clara. Não, vocês não conseguem. A mímica ela é muito aquém, né? Ela é muito a Libras você tem uma estrutura e você consegue ter uma compreensão tanto na produção e na compreensão, né? Primeira pergunta. E a primeira pergunta era bem mais difícil a respeito da educação e da transversalidade, né? E como que você iria passar isso? Acho que quem pegou essa pergunta, acho que foi ela, né? Que você fala sobre a orientação sexual, né? Então, essa foi a pergunta dela, né? Foi a resposta dela. Então, a gente precisa ter a noção de ética, né? De compreender o que é ética. Foi ela que
falou a respeito de abraçar, de ajudar e acompanhar uma pessoa para tentar trocar informações, né? Foi assim, mais ou menos? Então. Agora eu vou estar falando acerca do significado da transversalidade. Então, a gente está falando a respeito do que vem a ser, o que vocês acham, vocês acham do conceito de transversalidade, né? Isso para vocês entenderem como que é o processo você observar como que você explica determinado conceito, né? Por meio tanto da mímica ou da Libras, né? A questão da transversalidade, da empatia, da ética e da compreensão para com o próximo, né? Da ajuda mútua e da troca de conhecimento, né? Com o objetivo para um mundo melhor, assim que eu acredito, né? Então, sempre mantemos a empatia. Então, eu quero abrir aqui, antes de encerrar, eu gostaria de abrir para perguntas, dúvidas, sugestões. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu quero agradecer a vocês, né, por estarem aqui e que vocês possam ter um bom dia, uma boa semana. E agora a gente vai estar... eu me sinto muito feliz, né? E eu desejo para vocês um Feliz Natal, né? Um ótimo Ano Novo e só isso. Um beijo e um prazer conhecê-los, cada um de vocês. E só isso. Fim. Fim.